Boa tarde, amigos da Arca Invest. Meu nome é Rafael Sudbrack. Hoje vou fazer nosso comentário de fechamento aqui com vocês. Hoje um dia de repique no mercado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente no Dow Jones. O Dow Jones no gráfico diário deu uma bela repicada hoje, depois da queda forte que teve ontem. Em 60 minutos ele está tentando armar um pivôzinho aqui, que seria essa projeçãozinha aqui. Chegou a tentar romper aqui no final do dia, mas ainda não confirmou o rompimento. Então, Dow Jones aí dando uma lateralizada agora, mostrando que bateu realmente no suporte. Deixa eu ver se existe algum suporte aqui no gráfico. Seria no caso esse suporte aqui, ó, que estaria segurando os preços do Dow Jones agora, e que em 10.930 pontos, que realmente pode ter um repiquezinho aqui, pode realmente dar uma voltada aí. O Dow Jones ele caiu bastante, né? Tá bastante esticado em relação aos últimos dias. Aqui teve uma perna forte de queda, né? Chegou a bater 16% de queda. Então tá aí tentando fazer um pivôzinho para dar uma repicada, dar uma voltada aí para perto da média de 21 períodos, né? Sobre o nosso IBOV, ele também hoje deu uma repicada legal, né? O IBOV já está terceiro dia consecutivo de alta, depois desse mini crash aqui que aconteceu. O mercado chegou a perder 18% na semana passada, e agora o IBOV realmente está tentando dar uma repicada. Ele segurou naquela região de suporte que eu tinha comentado com vocês semana passada, dos 49 mil pontos. Olha, ele está realmente segurando nessa região. Ele chegou a perder no início da semana essa região, segunda-feira, mas não chegou a fechar o candle nessa região. Então foi uma perda só em cabelinho aqui, né? O que indica que parece que ele vai segurar um pouco nesse patamar aqui, ou que talvez ele realmente forme um fundo aqui nessa região. Um fundo intermediário até já foi formado, né? Nos 60 minutos o IBOV já formou um pivô de alta, pivôzinho aqui, que seria foi na verdade, né, foi confirmado nesse rompimento aqui de 50.860 pontos. Então o mercado realmente buscou essa região. Só trocar essa cor aqui para ficar mais fácil a visualização do pivô. Então hoje o mercado chegou a romper a retração de 618, né, dando indicações que possivelmente pode vir a buscar a região de 55.850 pontos, né, que seria a retração de 261 do pivô. Também o mercado hoje conseguiu romper um patamar importante, que foi essa resistência aqui em 50.100 pontos, mais ou menos ali, 50.150, 50.135 pontos ele rompeu hoje. Realmente, então, tinha essa resistência. A próxima resistência é nessa região aqui de 53.850 pontos. Está realmente perto, pode testar essa região aqui. Se romper aqui, então a próxima resistência realmente seria aqui em 55.850, que seria o alvo desse pivô aí dos 60 minutos.
O mercado hoje ele subiu legal, né? Foi um dia bem altista pro Ibov. Chegou a subir. Deixa eu só aqui. O Ibov hoje subiu 3,79%. Uma alta considerável, realmente. Não tão forte considerando o grande aumento de volatilidade que está tendo no mercado, né? Só até uma coisa que eu queria mostrar para vocês rapidamente. O aumento de volatilidade que teve no mercado a partir de semana passada, né? O mercado ele vinha vindo num período realmente de baixa volatilidade, a volatilidade histórica que no início, antes do início da queda de semana passada, ela estava em 14, 15 por ali, que é um valor muito baixo para a volatilidade histórica no Ibovespa. Se tu for ver, esse valor da volatilidade histórica seria um dos valores mínimos dos últimos 20, 15 anos, assim, no gráfico do Ibovespa. Então, se tu for ver, ó, e existem períodos de pico da volatilidade histórica, e se tu for olhar, ó, aqui também existe um pico que está sendo criado. Então realmente parece que o mercado vai aumentar a volatilidade, né? Vai aumentar a sua movimentação, que ele estava realmente se movimentando, estava com o mercado assim horrível mesmo de se operar, né? O mercado de lado e sem volatilidade. Se a gente conseguir pegar agora o mercado de tendência com volatilidade, é um mercado muito bom para se conseguir realmente fazer bons trades no mercado, né? Um mercado, na minha opinião, um mercado onde a gente consegue ganhar mais dinheiro, é um mercado com tendência e com volatilidade altas, né? Então parece que esse padrão pode ser confirmado e possa vir a acontecer realmente um aumento forte da volatilidade e da tendência no mercado, que pode facilitar bastante os nossos trades aí no futuro. Bom, eu fiquei de fazer uma análise sobre os papéis que eu estou operando agora no momento, né? No Setup 01, na Petro eu fui estopado já faz um tempo, não tive mais nenhuma entrada. Na Vale 5 também, no Setup 01, eu estava nesse trade aqui semana passada, eu fui estopado aqui em 41,83 na perda dessa mínima aqui. Então também é outro trade que no Setup 01 vou esperar agora o próximo trade. Gerdau também nenhum trade, CSNA também nenhum. Na Lame semana passada fui estopado também com esse aumento aí de volatilidade, com a perda, apesar da Lame ter ficado numa congestão e não ter perdido muito nesse período. Realmente o mercado me estopou aqui nessa região, então eu estou esperando um novo trade ser confirmado para mim entrar. Seria um novo cruzamento na perda dessa mínima, que hoje cruzou aqui para cima, a média. Na Ambev eu estou ainda vivo no trade. Eu entrei aqui no dia 2/3/2011, chegou a bater aqui 15%, aí deu uma derretida muito puxada também pela queda aí das últimas semanas. Agora o mercado parece estar repicando. Eu só vou ser estopado aqui na perda de 41,15. Então estou vivo no trade, esperando o meu objetivo. Na Pomo também a mesma coisa, eu fui estopado no meu último trade. Também não tem entradas na Pomo e não estou dentro da Pomo ainda. Com Fab a mesma coisa. E Cruz também. Cruz também fui estopado e estou fora do trade. Na realidade o stop foi essa semana. Eu
eu tive uma entrada que foi executada exatamente nesse candle aqui, nesse cruzamento. Fui estopado aqui em 9%. E estou esperando agora, né? Eu vou ter que esperar para o setup 01 me dar entradas de novo, então eu vou ter que esperar um cruzamento. Isso na maioria dos ativos da média de 3 sobre a média de 8. Então um novo cruzamento para baixo sem perder essa mínima aqui. E um cruzamento para cima. Então se eu tiver esse cruzamento, então eu vou voltar a entrar no setup 01, que é o meu setup seguidor de tendência. Por enquanto, como a nossa tendência do Ibov é claramente uma tendência baixista, o setup 01 ele não dá entradas, porque realmente a tendência não é de alta. Então eu estou esperando um setup 01. O setup que está me dando mais ação ultimamente é o setup 02. No setup 02 eu tive entradas na ELET. Deixa eu só trocar aqui, isto. Na ELET semana passada eu tive 2 entradas. Eu tive essa entrada aqui em 21,95 e depois eu fiz uma segunda entrada a 20,95. E hoje realmente está me dando mais uma entrada que eu vou fazer agora no aftermarket. Por que está me dando essa entrada no setup 02? Eu tenho o meu último dia fechando fora do envelope da média de 21 períodos com 7 de desvio. Aqui está o envelope, o papel fechou fora do envelope. No próximo dia houve a perda da mínima e o estocástico virado para cima, que pode me indicar um padrão de reversão. Mas como eu já fiz 3 múltiplas entradas no ativo, eu não posso fazer essa entrada hoje, por isso eu não vou fazer. Eu achei que eu ainda teria mais uma múltipla entrada para fazer na ELET, então realmente não tem, eu não posso fazer essa entrada. Mas, então eu venho procurando agora só mais ou menos um repique que busque aqui a região que fecha acima da média de 14 períodos simples, né? Então ainda não bateu ali na região, estou esperando os próximos dias aí ver se realmente bate ali. Na BTW eu não tive nenhuma entrada semana passada. Na Vivo 4 também não tive nenhuma entrada. Na Usim 5. A Usim 5 foi um papel que me deu boas alegrias hoje. Muito boas, na verdade. Por quê? Porque eu tive uma entrada aqui e cheguei a perder quase 19% nessa entrada. Fiz a segunda múltipla entrada aqui e a terceira aqui. Com esse repique que aconteceu, a minha regra de stop é o fechamento acima da média de 14 períodos simples. Então ontem não chegou a fechar acima da média de 14 períodos e hoje fechou acima da média de 14 períodos, bastante forte ainda. Então o 11,5 me deu aí uma alta de 13% hoje. Eu estou estopando hoje os meus trades, mesmo o trade que estava me dando prejuízo me deu um lucro de 0,74. A minha segunda múltipla entrada me deu um lucro de 11%. E a terceira múltipla entrada me deu um lucro de 21,55%. Então a Usim 5 realmente me deu boas alegrias aí essa semana, apesar dos últimos trades que ela tem feito aí não terem dado muito certo. Eu estou confiando na estratégia, realmente a estratégia é lucrativa. E agora ela acabou de me mostrar de novo que eu entrei semana passada na Usim, consegui um trade aí de 22% na Usim, então um trade muito agradável realmente. A Gerdau. Na Gerdau eu tive uma entrada aqui nessa região
a região foi perdida, não foi fechada acima da média de 14. Eu tive outra entrada aqui, nesse candle de definição, quando o estocástico virou para cima, perda da mínima, fora do envelope. E eu tive outra entrada também na terça-feira. Então, eu estou esperando o fechamento acima da média de 14. Hoje a Gerdau teve também uma boa movimentação. Chegou a subir aí 10%. Realmente foi muito agradável aí para o meu trade system. E se amanhã a gente tiver mais uma alta boa, eu vou estopar com um bom lucro aqui na Gerdau também no setup 02. Na YouTube, a YouTube realmente teve uma situação difícil aqui. Eu tive duas entradas aqui antes desse mini crash que aconteceu aí semana passada. Eu tive uma perda considerável aqui no YouTube, chegou a perder 20%. Agora o mercado está tentando repicar. Eu tive uma entrada aqui também. A YouTube realmente está complicada aqui no setup 02. Mas eu estou confiante, o mercado está realmente indicando que vai dar uma repicada aí, pelo menos nos próximos dias aí, também eu não tento adivinhar. Se bater acima da média de 14 períodos aqui, eu estopo o trade. Vamos ver se acontece aí uma situação boa e realmente eu consigo estopar no lucro ainda nesse trade. A Vale 5. A Vale 5, então, eu fui estopar no setup 01 aqui. No setup 02 eu tive uma entrada na Vale 5 na sexta-feira, no final da sexta-feira, na Vale 5 me deu uma entrada. Essa entrada aqui está no empate, na verdade. Estou esperando fechamento acima da média de 14 períodos para me estopar o trade. Agora tem uma distância aí de 6, 7%, então poderia dar um trade realmente bem lucrativo aqui também. Na Petro, eu tive uma entrada no setup 02 sexta-feira. Só tá uma entrada aqui no empate. Tive uma entrada no final do pregão na segunda-feira. Então, essa entrada final do pregão, ao buscar a média de 14, iria buscar aí uns 16%. E essa entrada aqui também, que está no empate, iria buscar aí uns 7, 8%. Como o mercado está muito volátil, né? Realmente o setup 02 ele está dando grandes oscilações, tanto para baixo como para alta. Mas graças a Deus aí a estratégia essa semana aí deu um repique bem forte, está dando boas alegrias aí para mim. Principalmente aqui o ZIN 5 foi um trade que estava difícil, né? A ZIN estava caindo bastante e agora deu um trade bem lucrativo aqui. Esse trade aqui chegou a bater. Agora estopei aqui em 21 com 37%, né? Realmente é um bom número, foi um trade muito bom mesmo. Então essas são as operações que eu venho fazendo no setup 01 e no setup 02. Aqui estão separados os ativos que eu uso para operar o setup 01, que são a Petro, a Vale, a Gerdau, a CSN3, Lame 4, Ambev, Pomo, Confab e Cruz. Por que eu separei esses 10 ativos aqui somente para operar o setup 01? Porque a partir de backtests, esses são os ativos que são mais lucrativos no setup 01 e também são ativos que têm uma liquidez considerável onde eu posso entrar e fazer minhas operações. Então eu só vou executar entradas no setup 01 nesses ativos aqui, porque estatisticamente esses ativos aqui são os melhores de ser operado com o setup 01, que é um seguidor de tendência. Para o setup 02, eu mostrei aqui os ativos que eu venho utilizando, que é LET 6, BTLW 3, Vivo 4, o ZIN 5,
Gerdau 4, Itube 4, Vale e Petro. Eu só uso esses 8 ativos aqui. Por quê? Porque o Setup 02 é um oscilador, eu prefiro usar um capital menor no setup de oscilação do que no setup de seguidor de tendência, porque o setup de oscilação normalmente ele opera contra a tendência. Ao operar contra a tendência eu sempre costumo ter bem mais cuidado. Outra particularidade do setup 02 é que eu uso 3 múltiplas entradas para entrar. Então eu pego o lote que eu usaria para entrar no setup 01, divido ele em 3 e faço 3 entradas utilizando preço médio. Aqui na Uzi Minas eu tenho um exemplo disso. Eu fiz uma entrada aqui no dia 14, depois eu fiz outra entrada no dia 27 e a última entrada eu consegui fazer um preço médio ótimo aqui no dia 4. Eu peguei praticamente o fundo da Uzi Minas realmente. Então essa questão de fazer 3 múltiplas entradas no setup 02 é uma estratégia que funciona muito bem, porque mesmo que o papel continue caindo, eu continuo fazendo preço médio. E isso funciona muito bem, né? Pode ver aqui, eu cheguei nesse trade aqui, se eu tivesse feito só a primeira entrada eu teria empatado. A segunda entrada aqui eu já ganhei 11% e a terceira entrada eu ganhei 20%. Então essa questão de usar múltiplas entradas, no máximo eu uso 3 múltiplas entradas só, mas é o que normalmente dá mais lucro, assim. Fazer 4, 5 múltiplas entradas não me agrada, assim, e não vai mudar muito a lucratividade da estratégia. Então eu uso 3 múltiplas entradas, até porque isso está adaptado no manejo de risco. Eu não vou botar mais que um lote em um ativo. Então essas 3 múltiplas entradas aqui têm o objetivo sempre de buscar preços médios. Como o setup de oscilação ele tem a característica, né, de sempre buscar preços médios, né? Então isso é muito agradável realmente. O setup 02 hoje em média ganhou aí 5%, setup 01 em média hoje, os ativos, né, do setup 01 que ganharam aí 5,7%, então quer dizer que o mercado realmente está subindo legal e que os ativos que foram selecionados realmente são ativos bons, porque subiram mais do que o Ibov subiu hoje. Então realmente são bons ativos que foram selecionados, não só em backtests, como critérios de liquidez também, critérios de empresas também serem sólidas, tem todos os critérios que eu utilizo para realmente utilizar somente esses ativos, e eu utilizo esses ativos em todas as entradas possíveis com eles. Gostaria de também dar uma analisada com vocês aí em alguns blue chips. Aqui a Petro nos 60 minutos. Tem aqui a Petro nos 60 minutos aqui, se tu for ver, ela está até executando o setup 01, ó. Claro que eu não disponibilizei para vocês o backtest setup 01 60 minutos, ele realmente também é muito lucrativo, tá? Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é o aparecimento realmente de um pivô, né? Esse pivôzinho aqui dos 60 minutos, da Petro, ele foi rompido agora. Foi rompido, acho que foi ontem esse rompimento aqui. Então o pivô da Petro nos 60 minutos realmente está acionado. A gente poderia projetar esse pivô para ver o objetivo talvez de repique na Petro. Então aqui o primeiro objetivo bateu hoje, do pivôzinho da Petro. Bateu aqui em 20 com 21, em 20 com 46, respeitou. Então eu esperaria realmente um novo rompimento aqui até a região de 21 com 76. Quem entrou nesse pivô aqui da Petro
teria aqui um objetivo praticamente de 10% na retração de 261 e um stop de 7%, se entrou no rompimento, né? Então realmente a Petro está fazendo um repique aí, chegou a fazer um pivô nos 60 minutos. A Vale, vamos ver a Vale. A Vale também, ó, se for ver, também executou o setup 01 aqui nos 60 minutos, ó. A entrada pelo setup 01 seria aqui. Seria o mesmo ponto de entrada do pivô que a gente vai fazer agora. Pivôzinho aqui nos 60 minutos da Vale. Também fica nessa região aqui. A gente pode até puxar uma LTB aqui, mas a LTB vai nos dar realmente uma entrada nessa região aqui mesmo, mostrando que esse é um pivô. Olha só, isso é uma coisa interessante, olha como a volatilidade histórica realmente aumentou essa semana, ó. Até nos 60 minutos, a volatilidade histórica tu vê da Petro nos 60 minutos era 4, 5, e veio um bom tempo nisso. E agora ela está batendo em 19, ou seja, aumentou 4 vezes a volatilidade. E isso é um padrão assim que pode nos dar trades realmente muito bons. Então aqui a gente teria um pivô na Vale, que foi confirmado aqui, onde eu mostrei que foi a entrada do setor 01 também. A Vale chegou a romper aqui a retração de 161 e estaria realmente buscando a retração de 261. Esse pivôzinho da Vale aqui pode nos dar um objetivo de 8% e um stop de 6%. Então foi um trade também bem agradável, assim. Claro que quem não entrou ali no rompimento mesmo do pivô não pode entrar, né? Eu só estou realmente mostrando para vocês o que vem acontecendo aqui e os padrões que estão rolando no mercado ultimamente. Até os 60 minutos, porque fica difícil de operar em outros padrões se tu não operar, principalmente pivôs, né? Não vão aparecer agora pivôs no diário, somente no 30 e no 60 minutos podem aparecer pivôs aqui nos papéis. A Gerdau teria um pivô aqui, seria talvez no 30 minutos a gente pode ter um pivô aqui na Gerdau, mas não me agrada assim esse pivô. Então eu poderia buscar aqui um objetivo desse pivôzinho aqui, mas ele não rompeu o LTA, ó. Realmente, se você for ver pelo momento em que o mercado virou e que fez um pivô, mas não um pivô, né, que rompeu o LTA, no caso um pivô que não é tão forte assim, né? O objetivo dele seria aqui em 12,64, exatamente onde a Gerdau bateu hoje, né? Então a Gerdau realmente eu esperaria uma certa correção dela, pelo menos no próximo 1, 2 dias, e a formação realmente de um pivô nos 60 minutos, que seria esse pivô aqui dessa perna, uma correção aqui, uma correção dessa perna aqui de 60 minutos, e depois o rompimento dessa região aqui em 12,73, e realmente poderia fazer um pivô muito bonito na Gerdau em 60 minutos. Outro papel que breve não está tão interessante assim. A Uzinha é um papel que realmente hoje teve uma alta muito significativa, né, de 3%. Aqui a gente tem um pivô também na Uzinha, que foi rompido, né, esse pivôzinho aqui, e eu acho que bateu no objetivo dele agora, hein. Deixa eu só ver, realmente a Uzinha tá um papel que subiu bastante agora nesse último repique, hein. Eu esperaria uma correção para esse papel também. Ó, realmente aqui teve um pivô. A gente teve
a confirmação aqui nesse rompimento aqui. Tu vê, ó, já bateu na retração de 261 e foi onde ele ficou hoje também. Foi o mesmo padrão da Gerdau praticamente, só que esse aqui é um pivô mais confirmado, assim. Esse pivôzinho do 60 aqui da Uzi realmente foi um trade muito bonito para quem fez. Esse pivô aqui deu 13%, ia dar um stop aí de 8%. Se você entrasse no rompimento, poderia também buscar entrar nas retrações ou em cima da LTB aqui, poderia ser um ponto de entrada também mais agressivo para esse tipo de trade. A YouTube é um papel que vem apoiando bastante. Olha só, a YouTube está fazendo um pivôzinho 60, ó. Se for considerada essa LTA aqui, claro que não é uma LTA uma LTB tão consistente que foi rompida, mas pode ser realmente, se o mercado repicar aqui, um pivô que foi rompido hoje, ó, e se manteve nessa região aqui. A entrada aqui seria exatamente na região que os preços fecharam. O alvo seria em 30,86, daria um 12%, e o stop em 9% em 24,91. Tá, o YouTube foi um papel que não se movimentou ainda tão forte no repique, tá? Então é um papel que ainda talvez tenha alguma coisa para andar. Então a Vale já foi comentada, Elet não, BTOW também não, a Lame também não. Tá, essa congestão aqui tá até bem feia, essa congestão aqui no intraday da Lame. Pomo também fez um pivôzinho bem interessante aqui. Se for ver a CLTA e a CLTB aqui rompida, a Pomo também fez um pivôzinho interessante de 60 minutos, mas já foi rompido, realmente não teria como entrar agora. E já bateu praticamente no objetivo ali, falta bem pouco para encostar mesmo no objetivo desse pivô da Lame, 60 minutos. Então foi outro trade que foi bem sucedido também, né? Outro pivô aí intraday que foi muito bem sucedido aí nesses últimos dias. Bom, meu comentário de fechamento era isso. Realmente chamar atenção aqui para o Dow Jones nos 60 minutos, que está tentando fazer um pivôzinho aqui. Tem essa LTA, essa LTB aqui que pode estar chamando um pivô. A gente tem esses dois suportes aqui, tem esse suporte aqui que está sendo respeitado. O pivô do Dow Jones seria o rompimento dessa região aqui. O que pode... Por que o Dow Jones é importante? Claro que a gente não opera o Dow Jones, mas se o Dow Jones romper e realmente fizer um repique bom, assim, o nosso mercado pode dar uma repicada melhor também, pode subir mais. Ontem o mercado teve um padrão que eu achei muito legal. O Dow Jones caiu 4% e o nosso mercado ainda subiu um pouquinho. Isso mostra que o nosso mercado está segurando muito bem a pressão compradora, na minha opinião. E que realmente nos próximos... Hoje o Dow Jones subiu bastante, o nosso continua subindo. Então parece que esse padrão pode realmente continuar acontecendo, e o Dow Jones subir e a gente continuar acompanhando ele. Então assim, não foi confirmado ainda. E no INDIFUT a gente tem esse pivô aqui do 60 que eu mostrei para vocês, tá? Foi rompido já a retração de 161. E quando bater realmente nessa região aqui, nesse suporte aqui em 56 mil pontos, 55.800, essa aqui é uma região de muita resistência.
a gente tem bastante resistência nessa região, então realmente aqui é uma região que eu diria que o mercado pode dar uma congestionada e os trades na compra vão ter que ter um stop muito curto, vão ter que ser olhados com muito cuidado. Essa região aqui, 55.600 a 56 mil pontos, 56.200, é uma região então de forte resistência e que eu diria que é um momento assim de realmente estopar boa parte dos trades de compra. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e desejar uma ótima sexta-feira a todos e um bom final de semana. Obrigado.